Bora falar da Tal. Se você não conhece, essa moeda está num rally bem interessante, já cresceu aí mais de 260% nesse movimento aqui, e eu separei ela para falar nesse vídeo brevemente explicando o que é a Tal e por que que essa moeda pode chegar aos US$ 500 e talvez até mais que isso, 1.000, US$ 2.000 nos próximos 2 anos. Vem comigo que eu vou explicar tudo para vocês nesse novo vídeo aqui do projeto Sardinha. Antes de partir para o gráfico, eu tenho que falar para vocês brevemente aqui o que é a Tal. A Tal é uma moeda de um projeto de inteligência artificial. Esse setor de inteligência artificial tem crescido muito nos últimos 2 anos. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso, inclusive sobre algumas moedas como a FET, a Ocean, a GIX, que tiveram um rally interessante também em algum momento, devido a algumas coisas que estão circulando na internet, tem muito FOMO também criado a respeito disso, e a Tal faz parte desse setor. Eu vou deixar aqui o site do projeto na descrição para vocês que quer ler um pouco melhor, conhecer mais, entender o que é que está por trás da moeda, e nesse vídeo a gente vai focar na moeda. Então bora voltar aqui para o gráfico. Pessoal, como eu falei antes, essa moeda teve uma valorização nos últimos 2 meses de mais de 260%. E ela está sendo cotada agora em US$ 172. Tá, nesse momento pode surgir a seguinte dúvida. Por que que a Tal está sendo cotada em mais de US$ 100, enquanto outras moedas do mesmo setor estão sendo cotadas a menos de $1, como a FET, por exemplo, que está lá nos 40 centavos? Bom, isso é devido ao seu fornecimento ou supply. E para isso eu vou utilizar a plataforma da CoinGecko aqui para explicar melhor essa situação. Vejam só, eu estou aqui com a Tal já aberta e vejam que o fornecimento da Tal é de 21 milhões de unidades. Vocês se lembraram de alguma outra moeda que também tem esse mesmo fornecimento? Pois é, Bitcoin. Desses 21 milhões de moedas, apenas 5 milhões e 600 mil estão agora no mercado, podem ser negociadas nas corretoras. E a capitalização dela está em 959 milhões. Está quase em US$ 1 bilhão investidos aqui nessa moeda. Essa capitalização, junto com esse baixíssimo fornecimento, coloca ela no preço de US$ 172. Entenderam qual é a relação aqui? Quanto menor o fornecimento, mais alto o preço fica à medida que vai aumentando a capitalização. Então tem essa maior facilidade de crescimento de preço. O que temos até agora? Baixo fornecimento, capitalização subindo e um rally por conta do setor a qual a Tal pertence. Beleza? Certinho? Só que tem mais uma coisinha para falar para vocês e talvez seja esse o ponto principal desse vídeo e que vocês devem prestar atenção. Vejam só aqui, essa moeda eu estou olhando o gráfico dela aqui na corretora MEXC, tá? Ela está listada na MEXC, ou seja, ela não está listada na KuCoin, não está listada na Bybit, nem na OKEx e principalmente ela não está listada na Binance. Isso é muito importante. Mas, Sardinha, por que é importante dar uma atenção a isso? Aí eu vou utilizar um outro exemplo aqui para explicar, para responder, que é a ORD. A ORD, vejam só que interessante. Ela está sendo cotada agora nos US$ 24, mas algumas semanas atrás ela estava aqui por volta de 3, $4. Vocês sabem dizer por que ela teve toda essa alta expressiva aqui em poucas semanas? Pessoal, toda essa valorização aqui foi por conta da listagem dessa moeda na Binance. Isso mesmo, ela estava disponível na KuCoin, ela estava disponível na OKEx, mas ela não estava na Binance. Pela Binance ser a maior corretora que a gente tem hoje em dia no mercado, acaba atraindo mais visibilidade dos varejistas para as moedas que são listadas lá. Afinal de contas, muitas pessoas têm apenas conta na Binance e não tem nas outras corretoras. Então, ao listar na Binance,
se criou um FOMO muito grande. Mas sabe também por que se criou um FOMO muito grande na Ord? Aí eu vou voltar aqui para a CoinGecko para mostrar uma semelhança que ela tem com a tal. Veja só, a Ord tem apenas 21 milhões de unidades também. Entenderam a situação? Mesmo tokenomics da tal, 21 milhões de unidades. O que tem de diferente no tokenomics da Ord para tal? Acontece que a tal tem ainda algumas moedas que vão chegar no mercado. Tem apenas agora 5 milhões e ainda vai chegar mais moedas até bater a quantidade de 21 milhões. Ou seja, o fornecimento dela aqui é crescente, né? Ela vai inflacionar um pouco até poder bater os 21 milhões. A Ord não. A Ord já está com todas as suas moedas no mercado. Se para tal um catalisador da alta é esse fornecimento aqui, para Binance, já para a Ord foi o catalisador a listagem na Binance, eu acredito que futuramente um outro catalisador para a Ord vai ser justamente esse fato de todas as suas moedas já estarem disponíveis no mercado. Ou seja, não há nenhuma taxa de inflação para essa moeda aqui. E assim como aconteceu desse hype por uma listagem na corretora, eu também espero que aconteça o mesmo com a tal. Com a diferença, é claro, da questão de preço. A Ord saiu de 3 para 20 dólares e aqui a tal já está nos 170 dólares. Por isso, esse preço pode não ser mais tão atraente para a maioria dos investidores. Mas não esqueça que a gente está falando de valorização no médio e longo prazo, tá? Não está falando exatamente de que esteja no bom preço ou não, mas sim pela possibilidade, através do seu tokenomics, dela atingir maiores valores nos próximos 2 anos. Falando agora de gráfico especificamente, quais seriam as oportunidades de uma entrada aqui na tal? Bom, vocês podem ver que ela está no ponto que já foi resistência aqui no passado, lá em maio, já foi resistência também entre junho e julho, e agora está na mesma região, obedecendo essa linha aqui de resistência. Não tem como definir agora se vai repetir esse movimento aqui de queda, como aconteceu aqui atrás. Eu não posso afirmar que isso vai acontecer. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não se compra moeda abaixo de resistência, porque pode haver uma rejeição, beleza? Então não faça isso de comprar abaixo de uma resistência, mesmo acreditando na sua projeção, sendo otimista com o tokenomics dela, tá? Não faça isso, proteja o seu capital. E o que a gente pode fazer então? Primeira coisa, eu vou pegar aqui Fibonacci, vou traçar o Fibonacci desse ponto. Pegar o Fibonacci aqui desse ponto mais baixo até essa alta mais recente aqui na resistência, tá? E por enquanto nós temos aqui suportes de Fibonacci em 105 dólares, 89 e 76. Essas três faixas aqui de preço eu considero como sendo as ideais caso haja uma correção para fazer uma entrada, tá? Eu me sentiria mais seguro porque o risco-retorno aqui está bem mais favorável do que comprar aqui ou esperar um rompimento com um pullback para poder comprar já lá perto de 180, 190 dólares. Então, se caísse, para mim seria perfeito para abrir uma posição aqui nessa moeda. Uma outra coisa para mostrar também para vocês é que quando uma moeda está com a sua tendência de alta bem estruturada, nós devemos observar os toques nas EMAs, no caso para mim, EMAs 9 e 21 no gráfico diário, que aqui está em 149 dólares aproximadamente e aqui em 125. Então caindo para cá já pode ser uma abertura de entrada com pouco capital, porque o objetivo principal seria esses alvos mais baixos aqui de entrada. Então, se eu tiver certo nessa minha análise a respeito de uma listagem na Binance criar um novo rally nessa moeda, aliado ao seu tokenomics, e ela atingir os $1.000 nos próximos 2 anos, eu acredito que talvez 2024 até no máximo 2025, quem saiba até antes disso, né, dependendo de como vai ser esse seu novo rally com uma listagem, aí a gente tem um retorno mínimo esperado aqui de 470% nessa moeda. Isso contando do preço que ela está agora, né? Se tiver uma correção para cá, para essa região,
o retorno já passa para 858. E como é que está a situação da ORD? Já que eu falei que elas têm um tokenomics diferente e a ORD está mais favorável por ter já todas as suas moedas em circulação, a situação também está um pouco complicada em relação à sua alta. Veja só que ela está um pouco distante aqui das EMAs 9,21 em 20 dólares aproximadamente, e a de 21 períodos está aqui nos 15 dólares. O hype está muito grande, é uma moeda que quase não está corrigindo depois que foi listada lá na Binance, tá? Então, tomem cuidado em se expor essas moedas nessas faixas de preço. O mais interessante também seria recuar abaixo de 20, abaixo de 18, quem sabe até ela voltar a testar aqui os 8 dólares. Inclusive, a ORD, ela está na nossa comunidade alfa. Eu tenho acompanhado essa moeda já faz um bom tempo. O nosso principal ponto de compra aqui foi nos 8 dólares. Na verdade, foi estabelecido um teto em 8 dólares. Então, valores abaixo de 8 dólares é compra para a nossa comunidade alfa. E o último ponto de compra repassado foi abaixo dos 3 dólares. Então, se a gente pegar aqui abaixo dos 3 dólares, para o preço que está hoje, a nossa comunidade alfa está com mais de 700% de lucro apenas em uma moeda, pessoal. 700% de lucro em uma moeda das muitas que estão sendo compartilhadas em análises feitas lá para a nossa comunidade alfa. Se você ainda não faz parte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer a nossa comunidade alfa. E assim eu encerro esse vídeo perguntando para vocês se vocês já conheciam a ORD, se já estavam aportados e também se já conheciam a tal e qual é a projeção de vocês para ela, tá? Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Comenta aí que eu vou ler tudinho e respondo vocês. Valeu, até mais!